Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando. Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz aquela pintura que eu mostrei anteriormente. E pra fazer isso, eu peguei esse pedacinho de madeira pra apoiar o meu papel, porque eu quero fazer um degradê. E quem assistiu o último vídeo sabe por que eu estou usando. Eu quero fazer um degradê, então eu acho que fica bem mais fácil fazer isso com uma folha inclinada. E uma dica muito legal é você primeiro colar a sua fita crepe na mesa antes de colar realmente no papel, porque isso ajuda a não rasgar seu papel na hora de tirar. Isso me dá muito nervoso, gente, dá muito nervoso, porque toda vez que eu tiro, às vezes rasga um pouquinho do papel, sabe? Mas não rasgar, é porque ela sai arrancando. Ai, é muito ruim. E basicamente eu vou usar esses 4 pincéis. Mas se você só tiver um mais grossinho, um médio e um pequenininho, já dá, ok? Esse mais fininho que vocês estão vendo, eu só uso mesmo pra fazer detalhes muito pequenos, porque eu sou muito detalhista, então eu gosto de colocar detalhezinhos assim, sabe? E ele ajuda muito nisso. E se você nunca pintou com aquarela, tem 2 vídeos aqui no canal muito legais, que é um vídeo só sobre materiais e dicas para começar a pintar com aquarela, e o outro só com exercícios muito bacanas para quem tá começando. E a primeira coisa que você tem que fazer antes de pintar é fazer uma marcação, assim como eu estou mostrando para vocês. E eu vou começar a pintar com esse pincel mais grosso. Então eu faço a minha mistura de tinta ali, pessoal, com a aquarela menos diluída. Eu não coloco tanta água. Eu tento deixar ela um pouco mais escura. E assim eu vou passando assim, fazendo esses movimentos para fazer o fundo da minha pintura, como eu estou mostrando para vocês. E depois disso, eu lavo meu pincel e acrescento água na minha mistura, e assim minha mistura vai ficar mais clara. E dessa forma, eu pinto mais um pedacinho de folha e depois repito o processo. Eu lavo o pincel, pego mais água e acrescento na minha mistura. E vocês vão perceber que na aquarela, para clarear uma cor, é só você acrescentar mais água, que ela vai ficar bem clarinha. E se você usar o branco para clarear uma cor na aquarela, ela vai ficar mais opaca. No começo eu fazia muito isso. Hoje em dia não mais. E vocês podem ver que ficou um pouco manchado, mas isso aconteceu por causa do meu pincel, que não está muito bom, ele está muito torto. Então eu troquei de pincel, peguei o mais fino, mas pessoal, eu recomendo que vocês usem um pincel bem grosso para fazer esse passo, dependendo do tamanho também da sua folha, porque assim vai ajudar a ficar bem mais uniforme. E se você quiser também, algo que facilita bastante, é você passar água antes de começar a pintura. Passa água na folha e depois comece a pintura. O pigmento vai ficar mais claro, né? A cor da aquarela vai ficar mais clara, mas é uma boa solução. E como vocês podem ver, eu estou já na 3ª camada de aquarela, porque eu queria que o meu fundo ficasse bem escuro, sabe? Um azulzão bem escuro. E por isso eu espero a primeira camada secar um pouquinho, apliquei a segunda e agora estou na 3ª. Eu não espero secar totalmente, eu só espero secar um pouquinho. E aí vem com a segunda camada e assim por diante. E sempre repetindo os mesmos passos, ok? Lavando o pincel, colocando mais água, misturando e aplicando na folha.
E assim você consegue fazer um degradê bem legal. Você também consegue fazer isso com um pincel chato. No começo, quando eu comecei a pintar com aquarela, eu fazia esse degradê com um pincel chato. E eu fazia de uma forma diferente. Quem viu os vídeos antigos aqui do canal sabe do que eu estou falando. Mas hoje em dia eu comecei a pintar desse jeito e eu estou gostando. E isso facilita muito para a sua aquarela ficar uniforme, não ficar tão manchada, porque a água sempre vai levar o pigmento para baixo, então ele vai se espalhar melhor. Mas, pessoal, isso não quer dizer que eu vou fazer a minha pintura inteira assim. Tem coisas que realmente eu preciso fazer com a folha deitada, como vocês vão ver nos próximos passos. Mas para fazer degradê e tudo mais, eu gosto de fazer assim. E agora o próximo passo é fazer uma galáxia no céu. Então, pessoal, antes que a tinta seque, ok? Você tem que fazer isso antes que a sua aquarela seque. Eu lavei o meu pincel, depois eu sequei ele no paninho. E assim eu fui passando na folha. E como vocês podem ver, o pincel meio que suga a tinta que tá molhada, sabe? E assim você consegue criar manchinhas na sua aquarela. E isso é muito legal, gente. Eu adoro fazer esse efeito. E assim depois eu vim com o branco para deixar esse efeito ainda mais vivo. E assim eu vou colocando em alguns pontos aleatórios, eu não passo em tudo. Eu coloco apenas em alguns pontos aleatórios, dando batidinhas, tá? Eu não saio arrastando tudo, não, tá? Eu só vou indo com delicadeza e dando batidinhas. E depois eu venho com o azul, aquele mesmo azul que eu fiz o fundo, e vou dando batidinhas também. E assim você consegue fazer um efeito bem legal de galáxia no céu. E aí eu percebi que eu queria o céu ainda mais escuro. E assim eu passei mais uma camada de azul. Mas talvez eu tenha exagerado, pessoal, porque eu tenho essa tendência de exagerar muito na quantidade de aquarela que coloco, na quantidade de pigmento. Mas eu acho que fica bonito do mesmo jeito. Então, como vocês podem perceber, ficou, né, uma marcação ali entre a galáxia que eu fiz e a outra camada de aquarela que eu passei no fundo. E para corrigir isso é bem fácil. É só você pegar o branco e ir dando batidinhas, com a aquarela ainda molhada, claro. E assim ela vai meio que se misturar uma com a outra. E é isso. Quase não dá pra perceber, né? E agora, para fazer o fundo do mar, para fazer a água, eu fiz a mesma coisa que eu fiz lá em cima no fundo, porém, dessa vez com menos água, porque eu quero que fique essas marquinhas do pincel, sabe? Eu não quero que fique tão uniforme, não. E como vocês podem ver, eu não estou fazendo linhas retas, eu estou fazendo linhas um pouco curvadas, porque assim eu acho que dá mais uma ilusão de água, sabe? E aí eu vou passando e fazendo um degradê, daquele jeito que eu expliquei pra vocês. Depois eu percebi que perto da linha do horizonte estava muito escuro. Então eu lavei o pincel, sequei e retirei um pouco da tinta. Esse truque é bem legal, gente.
porque assim você pode corrigir algo que você não queira que fique na sua pintura. E pra fazer as estrelas, eu peguei esse pincel chanfrado, coitadinho, tá bem velhinho, todo manchado, mas ok. Eu peguei o branco, aquarela branca, e fui dando batidinhas com outro pincel e assim ele vai espirrando na folha. Mas eu acho que você pode fazer isso com outros pincéis também, não precisa ser necessariamente um pincel chanfrado, não, tá? O tamanho das bolinhas, das estrelas, vai depender da quantidade de água que você coloca. Se você coloca muita água, as bolinhas ficam maiores e menos água ficam menores. Dá pra você fazer estrelinhas bem pititicas. E agora eu comecei a desenhar o barquinho, que é bem fácil, pessoal. Vai desenhando assim mesmo, sem medir mesmo. Não tem importância se ficar meio tortinho, tá bom? E para fazer as velas, eu apenas faço uma marcação assim, um pontinho com a régua. E eu também nem medi mesmo, fiz mesmo no olho assim mesmo, a olho mesmo. Daquele pontinho eu vou descendo para baixo até encontrar a parte de baixo da vela. E assim eu fiz as duas velas do barquinho, que eu achei que ficaram bem bonitinhas. Agora, para fazer as montanhas, eu pego a aquarela preta, venho fazendo ondinhas mesmo, sem medir mesmo, gente, sem nada. Você vai fazendo, sei lá, vai fazendo movimentos com o seu pincel e não precisa se preocupar se vai ficar torto, porque realmente é pra ficar torto. E eu faço isso com a aquarela bem menos diluída, ok? Pra criar mesmo um contraste, sabe? Na noite, assim. Eu gosto muito de usar preto dessa forma. Nas minhas aquarelas, vocês podem perceber que quando eu uso preto, geralmente eu uso bem forte. E agora, com aquele pincelzinho bem fininho, fui pintando o barquinho. E tem outra dica, pessoal. Eu gosto sempre de ir passando, contornando em volta primeiro do objeto que eu estou pintando, né? E depois pintar o centro, porque assim corre menos risco de borrar. E aí depois para consertar é bem mais fácil. Se tiver alguma linhazinha torta, sabe? E agora para fazer a sombra do barco na água, eu pego a aquarela bem diluída mesmo, mas bem pouquinho, sabe? Com um pincel e venho com a mão bem leve, apenas dando umas riscadinhas mesmo, como se eu estivesse pintando mesmo com lápis, sabe? Mas com a mão bem leve, sabe? Com a pontinha do pincel. E assim eu vou fazendo a sombra na água.
E é isso, pessoal. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado e que vocês façam essa pintura. E se fizerem, me marquem lá no Instagram para eu poder ver. Eu gosto muito de ver as pinturas de vocês. Um beijo muito grande e até a próxima. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.